Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do primeiro episódio da segunda temporada de Minhas Aventuras com o Superman. Tivemos bastante coisinha aí dessa nova temporada, né? Do que pode vir nessa nova temporada, novos personagens sendo introduzidos e personagens que já tinham sido introduzidos na primeira temporada e que, pelo visto, as teorias que os fãs estavam criando devem se construir. Cara, vamos lá, vamos fazer uma análise desse episódio. Acabou saindo os dois episódios juntos, né? Os dois primeiros episódios. Eu vou deixar pra fazer a análise do primeiro hoje e amanhã eu faço do segundo, tá? Pra não ficar um vídeo gigantesco analisando os dois episódios juntos. Então vamos começar justamente pelo começo do episódio, né? Começamos vendo ali, né, o pesadelo do Clark Kent, uma coisa que tá assombrando ele desde a primeira temporada, que é a vinda das naves de Krypton, né, pra Terra, que tava assombrando ele. Ele tava achando que seu pai tava querendo invadir a Terra e tudo mais, né? A gente acabou até vendo nesse episódio ele conversando ali com o Jor-El, com o seu pai, pra entender um pouco mais sobre Krypton, pra entender por que ele veio pra Terra, né? E ele acabou entendendo isso tudo. E esse pesadelo dele acabou, cara? Não, é óbvio que não. Esse pesadelo é totalmente ligado ao Zod, né? Ao General Zod. E com certeza vocês perceberam isso, vocês se ligaram nisso, né? É uma coisa meio óbvia ali pra hora ali, que o Zod tá vindo. A gente viu isso no final da primeira temporada e no final desse episódio também. Então é muito importante o Clark continuar tendo esses pesadelos, porque vai mostrando pra ele que sim, os kryptonianos estão vindo pra Terra para encontrar o Clark. E essa temporada deve focar muito nessa questão do Zod. Já eu falo mais disso, cara. E ali nós vemos que o General Lane, né, o pai da Lois Lane, ele está desaparecido ali. E em certa parte ali do episódio também, mais ali pro final, a gente vê na real que a Amanda Waller, junto com o Exterminador e a equipe dela ali do governo, acabou prendendo o General Lane por ele não ter matado o Superman lá no final do último episódio da primeira temporada, né? E isso também vai ser uma coisa trabalhada aí no futuro dessa temporada. Provavelmente até o General Lane se juntando a eles, né? Se juntando ao Jimmy Olsen, a Lois Lane e o Clark, né? Juntando, ficando do lado deles, entendendo isso tudo. Provavelmente a gente deve ver isso, até porque a Lois pediu no final do episódio para o Clark ir atrás do pai dela pra tirar ele da onde ele estiver preso e tudo mais. Então isso também deve ser uma coisa que deve, inclusive, ser abordada talvez no próximo episódio ou nos próximos, tá? Uma coisa rápida de ser resolvida, já que porra, pelo final do episódio ali, a Lois pediu pra Clark salvar o pai dela. Então, é uma coisa que vai ser bem desenvolvida rápido, tá? E foi interessante a gente ver pela primeira vez o Jimmy Olsen milionário, né? Porque ele fica milionário lá no final do último episódio da primeira temporada. E agora a gente vê ele milionário, comprando jatinho, investindo no seu canal. Isso ficou interessante. Foi legal a gente ver essa versão milionária do Jimmy Olsen nesse episódio já, né? E uma teoria que muitos fãs estavam criando desde a primeira temporada era que aquele Alex, aquele cara que era o braço direito lá do Dr. Evil, né? Que tava ajudando ele na primeira temporada e tudo mais, poderia ser o Lex Luthor. E agora a gente viu que isso pode se desenvolver ainda mais, tá? E realmente, eu acho que esse Alex é o Lex Luthor. Eu acho que eles estão adaptando a história do Lex Luthor aqui nesse garoto Alex, tá? O Jimmy teve uma conversa ali com ele, falando que se ele precisasse de ajuda e tal, poderiam se encontrar. Ele até fala que o seu nome era Alex, né? E eu acho que eles realmente vão adaptar isso, porque nos quadrinhos, o Dr. Evil, por exemplo, né? Ele é um capacho do próprio Lex Luthor. Sim, ele trabalha pro Lex Luthor. E aqui foi diferente, né? O Lex, pelo visto, tava trabalhando pro Dr. Evil. E agora ele é independente. E ele é um gênio, pelo que a gente viu. Então, sim, tá? Eu acho que eles estão adaptando uma história diferente pro Lex Luthor. Seu nome nem vai ser Lex, né? Vai ser Alex, o apelido deve ser Lex. E isso deve ser desenrolado nessa temporada, mas eu acredito que não vamos ver Lex Luthor nessa temporada, tá? Quarta temporada, quinta temporada, quinta não, né? Terceira ou quarta temporada por aí, a gente já deve ver o Lex Luthor. Mas eu acho que agora vai só desenvolver mesmo esse personagem, o começo possivelmente da LexCorp, né? E é isso. Bom, tivemos também a apresentação dos laboratórios Star. E quando fala laboratórios Star, é óbvio que vai vir na cabeça de vocês Flash, Wally West, sei lá, o que vier na cabeça de vocês. E sim, o Laboratório Star existe aqui nesse universo, e era óbvio que ele iria existir. Vamos ver um Flash, né, fazendo participação? Não, tá? Não vamos, até porque o próprio Clark Kent se tornou Superman na primeira temporada agora, ele é muito jovem ainda, tá na cerca ali dos seus 20, 23 anos,
por aí. Então o Flash nem existe, tá? O Flash nem existe ainda nesse universo. A gente pode ver futuramente, mas agora não vamos ver Flash não. Mas essa introdução da Laboratórios Star foi importante porque mostrou pra gente ali o Hank Raschel, né? Quem é Hank Raschel? Cara, ele se aparentou ali nesse episódio ser um cara muito de boa e tudo bem e tudo mais, né? E pra quem conhece os quadrinhos, pra quem sabe quem foi o Hank, sabe que tá vindo aí uma história muito, muito boa, né? Do Superman Cyborg, cara. Nos quadrinhos, o Hank Raschel, ele se torna o Superman Cyborg, ele faz parte ali dos laboratórios Star e tudo mais. E, porra, uma história muito, muito, muito boa nos quadrinhos. Eu acho, inclusive, tá, que essa história do Superman Cyborg nem deva ser adaptada nessa temporada, tá? Eu acho que nem vai ser adaptada. A gente talvez nem veja muito do Hank nessa temporada. A gente foi apresentado pra ele agora. Talvez na terceira a gente tenha um aprofundamento do Hank. E porque eles têm que adaptar essa história da morte do Superman. Tudo bem, a gente ainda não tem o Darkseid, não tem nada disso. Então, porra, é por isso que eu tô falando. A gente não deve ter essa adaptação do Superman Cyborg nessa temporada, tá? Mas a gente vai ter aí com essa aparição do Hank Raschel. Achei muito, muito maneiro essa aparição dele. E com certeza vai ser adaptado aí pra frente. Porque nessa temporada a gente deve ter a adaptação da história ali do General Zod, a Fortaleza da Solidão. Então, esquece Superman Cyborg por enquanto, cara. E ali a gente teve a conversa do Jor-El com o Clark, que foi uma conversa muito interessante, né? Pro Clark entender o que é Krypton, como ele veio parar na Terra, né? Porque ele sabia muito pouco disso, ele aprofundou muito pouco disso na primeira temporada. E foi interessante a conversa dele ali com o Jor-El, o próprio Jor-El ajudando ele na batalha lá dentro da nave contra o governo americano, os soldados ali. Cara, foi muito legal. E o Jor-El morreu, né? Já que a Kryptonita afetou a tecnologia de holograma do Jor-El. Então é muito difícil a gente ver o Jor-El agora daqui pra frente, tá? Mas, porra, o Clark já sabe de tudo que ele precisava saber sobre Krypton. A Fortaleza da Solidão tá montada lá na Antártida, né? Daqui a pouco eu falo mais disso também. E o principal ele já sabe, né, cara? Que é essa vinda de Krypton. Segundo, o Jor-El não sabe, né? Porque pro Jor-El, o seu irmão morreu, né? O General Zod morreu lá em Krypton. Ele não tem como saber que o General Zod conseguiu sobreviver e tá vindo pra Terra. Isso foi nos quadrinhos, filme, tudo, né? Isso é uma história padrão. Então, pro Jor-El, tá tudo certo. E pro Clark também. Por isso que eu falei que o pesadelo que ele teve no começo do episódio é muito importante, sabe? Vai ser muito importante, porque tá chegando, né? O General Zod tá chegando, assim como a Supergirl, galera. A gente viu que a cara de Jor-El já foi mostrada aqui nesse episódio, então a gente deve ter a Supergirl já vindo nessa temporada, com certeza a gente vai ter, já que ela apareceu nos trailers da temporada. Então a gente vai ter a cara Jor-El, a Supergirl, chegando aí nessa temporada. E vai ser uma coisa muito interessante, porque ela é... Porra, se o Superman aqui nessa temporada que tem 23 anos mais ou menos, nessa faixa etária... Porra, a cara tem, sei lá, 20, 19, tá muito, muito novinha e já vai começar a atuar pelo visto, né? E o próprio General Zod, como eu falei, né? Pro Jor-El, o General Zod morreu lá na destruição de Krypton. Mas a gente viu que ele tá aí, ele tá chegando. Então isso vai ser muito interessante, principalmente pelos pesadelos do Clark que devem continuar assombrando ele, cara. E a gente viu também ali numa fala do Jor-El, quando eles estão na nave, né? Ele fala sobre o sistema Brainiac, galera. Outra teoria se confirmando, porque era muito teorizado na primeira temporada primeiro, de que aquele cara vindo da nave de Krypton era o Zod, né? Que, porra, era confirmadíssimo, acho que não precisava nem teorizar. E o sistema Brainiac, que tem ligações aqui, aqueles robôs que a gente viu, aqueles robozinhos que a gente viu na primeira temporada, o próprio sistema tecnológico da nave aqui de Krypton, tem participação do sistema Brainiac. A gente não vai ver o Brainiac nessa temporada? Não, tá? Também não acho que a gente vai ver o Brainiac nessa temporada. Acho que a gente nem deve ver o Brainiac tão cedo aqui. Até porque o Brainiac deve ser o vilão do novo filme live action do Superman 2025. Então... eu acho que, tudo bem, eles botaram o Brainiac, até faria sentido, né? Pra mostrar pra gente quem é o Brainiac, pra gente ir ver o filme ano que vem já meio que com isso na cabeça, né? Mas tem muita história pra adaptar, sabe? A história do Zod vai ser adaptada na segunda temporada. Ainda tem a história do Hank, que eu falei pra vocês, do Superman Cyborg. Então tem muita coisa pra adaptar. Eu acho que o Brainiac nem deve ser mostrado ainda por agora, né? Nessas temporadas agora. Talvez uma... quarta, quinta só, lá pra frente, cara.
E a gente viu um pouco mais da Kryptonita, que a gente viu bem pouco na primeira temporada, e eu acho que isso vai ser muito bem explorado nessa segunda, tá? A gente viu ali a Kryptonita, como ela afetou a nave ali do Superman, como ela afeta o Superman. Vamos ter todos os tipos de Kryptonita nessa série? Eu acho bem difícil, até porque a Kryptonita padrão, né, a de cor verde, ela foi estabelecida agora, estipulada agora. Então, porra, vamos trabalhar primeiro com a Kryptonita verde pra depois a gente falar de outros tipos de Kryptonita, tá? E ainda falando sobre a Kryptonita, já eu continuo, né? Vamos falar sobre a Fortaleza da Solidão, que foi agora estipulada, construída, montada ali no final do episódio. Ficou muito bonita, eu particularmente gostei pra caramba, né? Cara, tá muito bonito, bem parecido com os quadrinhos, bem parecido com os filmes também. Eu achei muito interessante a Fortaleza da Solidão se estipulando, e é isso que a gente queria, né? A primeira temporada foi muito introdutória, né? Pra contar a história do Superman, do Clark Kent se tornando o Superman, conhecendo a Lois Lane e tal. Foi bem isso, né? E agora nessa segunda a gente vai ter muito mais da origem do Clark, né? Tanto pela vinda do Zod, agora com a Fortaleza da Solidão construída. Então a gente vai ter muita coisa do próprio Clark vindo aí. E o Exterminador terminou o episódio com fragmentos de Kryptonita na sua espada, galera. E o que isso traz pra gente? Kryptonita para o governo americano. E o governo americano quer o Superman desde a primeira temporada. Então isso vai ser um problema muito grande pro Clark agora daqui pra frente. Kryptonita na mão do governo americano. Nossa, isso aqui vai dar uma trabalheira gigante pro Clark, cara. E termina o episódio com um vislumbre ali do Zod, né, destruindo um mundo, provavelmente aquele mesmo mundo que a gente viu lá no final da primeira temporada, e ele tá vindo com tudo pra Terra, galera. Comenta aí o que vocês acham, como que vai ser essa vinda do Zod, tá? Se vocês acham que aquele Alex é o Lex Luthor, sobre também o Superman Cyborg e tudo mais, comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.